Bom dia. Hoje são 13 de fevereiro de 2013, Brasília, Distrito Federal, quarta-feira. Quarta-feira depois do Carnaval. Semana passada lancei no YouTube um vídeo com o seguinte título: O Cearense, o José Luiz da Atena, os ateus e a condenação. Naquele vídeo eu tratei dessa matéria aqui, ó. Tá? Matéria publicada aqui, ó, na Carta Capital, no site. E aqui o título: Band é condenada por relacionar ateus a crimes bárbaros. E aqui a foto do José Luiz da Atena. Mostrei, né, naquele vídeo. Em julho de 2010, o José Luiz da Atena, durante a apresentação de seu programa Brasil Urgente, ali ele conversando com o Márcio Campos, ele proferiu frases que, segundo o entendimento da justiça, agrediram os ateus. O José Luiz da Atena, durante 50 minutos, ou seja, quase uma hora, ele e o Márcio Campos ficaram atribuindo aos ateus coisas más, coisas hediondas, como se isso fosse verdade. E aqui eu desmenti facilmente o senhor José Luiz da Atena, né? Mostrei ali naquele vídeo o desconhecimento dele acerca da história do homem, acerca da história das religiões. E hoje eu volto aqui ao assunto para colocar frente a frente essa frase ridícula pronunciada pelo José Luiz da Atena e uma frase inteligentíssima pronunciada pelo escritor português José Saramago, um homem culto e muito inteligente, né? Infelizmente já falecido. E vou mostrar, com base na ciência, que essa afirmação do José Luiz da Atena é ridícula e falsa. Já a afirmação do ateu José Saramago, grande escritor português, é uma afirmação verdadeira. E vou aqui provar cientificamente. Vamos lá? Você duvida? Pois vamos. Vamos lá. Veja aqui, amigo internauta. O José Luiz da Atena proferiu em seu programa lá, Brasil Urgente, conversando ali com o Márcio Campos, ele proferiu inúmeras frases agressivas aos ateus. Daí a condenação sofrida pela Rede Bandeirantes de televisão, como eu mostrei naquele vídeo. O da Atena disse assim, ó: um sujeito que é ateu não tem limites. É por isso que a gente vê esses crimes aí. Ou seja, ele estava falando com o Márcio Campos acerca de um fuzilamento de um jovem. E aí proferiu isso, que quem fuzilou aquele jovem, com certeza era um ateu. Porque só o ateu não tem limites. É uma pessoa má, que pratica crimes, que deixa o mundo mais violento. Né? Aqui está a frase do Atena. E eu mostrei naquele vídeo a falsidade dessa frase aqui, tá? Mostrei. Muito bem. E aqui ao lado eu tenho uma frase do ateu José Saramago, escritor português, né? Um homem muito culto, inteligentíssimo, e que conhece, ao contrário do da Atena, José Saramago conhece a história do homem, conhece a história das religiões. Portanto, essa frase aqui do José Saramago representa simplesmente a verdade. E vou provar aqui cientificamente. Pois bem, José Saramago, ao contrário do que disse o José da Atena, afirmou assim: o mundo seria mais pacífico se todos fôssemos ateus. Ou seja, ele está dizendo aqui que o mundo seria mais calmo, seria mais solidário, seria mais amoroso se todos os habitantes da Terra fossem ateus. E é uma frase completamente verdadeira. E os dados provam. Vou trazer aqui alguns. Vamos lá. Dados do IBGE 2010. Acesse, internauta,
em seu computador, acesse ao Instituto IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você encontrará esses dados que aqui estão, tá? Esses dados que aqui estão. E o IBGE é um organismo, é um órgão científico que elabora várias coisas, entre elas estatísticas. E a estatística é uma ciência. Pois bem, o IBGE 2010, melhor dizendo, 2010, traz esses dados aqui acerca do Brasil. Vamos lá. Católicos no Brasil. Olha aqui o percentual. 64,6% do povo brasileiro, olha aqui, são católicos. Evangélicos. 22,2% do povo brasileiro são evangélicos. Espíritas. 2% do povo brasileiro são espíritas, correto? E sem religião, 8% do povo brasileiro não tem religião. Veja bem, veja os dados aqui. Vamos somar aqui as pessoas que acreditam em Deus, os percentuais aqui no Brasil. Veja, 64,6, com mais 22,2, com mais 2%, formam aqui um montante, tá? Que somado com o restante aqui, vai chegar a um percentual de quase 95% da população brasileira. Ou seja, quase 95%, ou seja, quase a totalidade da população brasileira é formada, é composta por pessoas que acreditam em Deus. A quase totalidade do Brasil, tá? É um povo religioso, é um povo que acredita em Deus. Agora aqui, ó, 8% sem religião. Aqui não significa que 8% do povo brasileiro, 8% do povo brasileiro são ateus. Não, não é isso. Por quê? Porque aqui, ó, estão aqui, ó, inclusos os ateus e as pessoas que acreditam em Deus, mas que não têm religião, certo? Porque muita gente não tem religião alguma, não tem religião, porém acreditam em Deus, correto? Então aqui, o número de ateus não é de 8% da população brasileira. Não, não. É muito inferior. Chega a quase 5% aí. A quase 5%. Mais ou menos, ou 4 ou 5% de ateus, na verdade, tá? Porque aqui estão também incluídas as pessoas que não têm religião, mas que acreditam em Deus, correto? Então o número de ateus no Brasil é um número muito pequeno. Como eu disse naquele vídeo, quase ninguém encontra ateus no Brasil. E nem no mundo todo, quase ninguém encontra. E eu dei exemplos, não é isso? Aí na sua casa, internauta, você que está assistindo a este vídeo agora, diga-me uma coisa. Há algum ateu aí na sua casa? Não há, não é? Isso, e aí é mais difícil encontrar ateu? Há algum ateu aí na sua rua que você conheça? Também não, não é? É difícil, não é? No seu trabalho, você conhece algum ateu? Difícil, não é? Não é difícil encontrar ateu? Pois bem, isso é ciência. Isso prova que o Brasil e o mundo todo, tá? É um país, o Brasil, um país formado por pessoas que acreditam em Deus. Pois bem, então o Datena diz aqui assim, ó, um sujeito que é ateu não tem limites. É por isso que a gente vê esses crimes aí. Pois bem, ora, se quase não existem ateus no Brasil, a quase totalidade do povo brasileiro é um povo que acredita em Deus, então eu pergunto, pelo fato de o povo brasileiro, em sua quase totalidade, ser um povo que acredita em Deus, por isso mesmo o Brasil é um país calmo, tranquilo? É? Claro que não. Claro que não. Veja,
a quase totalidade do povo brasileiro, a quase totalidade, é composta por pessoas que acreditam em Deus. E nem por isso o Brasil é um país tranquilo, é um país calmo, é um país justo. Não é verdade? Claro que é verdade. Veja, no Brasil, por ano, a cada ano, são assassinadas 50.000 pessoas. Uma cidade, não é verdade? Uma cidade. 50.000 pessoas são assassinadas no Brasil a cada ano. Ora, se a maior parte do povo brasileiro, a maior parte, é composta por pessoas que acreditam em Deus, e quase não se vê ateu, então é óbvio que são essas pessoas que acreditam em Deus que estão matando, e não os ateus. Percebeu a verdade aí, internauta? São pessoas que acreditam em Deus que estão matando no Brasil, que estão roubando, furtando, praticando estelionatos. A religião está repleta de estelionatários. Não é verdade? Pois bem, estelionatos, latrocínios, homicídios, receptações. São pessoas que acreditam em Deus que estão praticando esses crimes no Brasil, e não os ateus, já que o número de ateus é quase insignificante. Viu aí? Veja a diferença. Pois bem, só para ilustrar aqui o vídeo, vou dar um exemplo também. Grupos terroristas no Brasil e no mundo todo. Grupos terroristas. Diga-me aí, internauta, se você conhece algum grupo terrorista formado por ateus com a finalidade de matar todas as pessoas que acreditam em Deus. Você conhece algum grupo terrorista formado por ateus para matar pessoas que acreditam em Deus? Você conhece? Eu não conheço. Eu estudo religião, olha, há vários anos. Estudo a história do homem na Terra há vários anos. Estudo a história das religiões há vários anos. Eu não conheço um grupo terrorista que existiu, ou que ainda existe, um grupo terrorista formado por ateus para matar pessoas que acreditam em Deus. Eu não conheço um sequer. Viu aí? Viu aí? Os grupos terroristas que houve e que ainda existem, são grupos terroristas formados por pessoas que acreditam em Deus. Exatamente, por pessoas que acreditam em Deus. São pessoas que participam, são membros desses grupos terroristas assassinos, e não os ateus. Vou aqui dar alguns exemplos. Vamos lá. Grupos terroristas no mundo. Veja, vamos aqui. Exemplos. Alguns, Porque ainda há inúmeros. Al-Qaeda, Ku Klux Klan, o IRA, Exército Republicano Irlandês, OLP, Organização para a Libertação da Palestina, o Hamas, um grupo de resistência islâmica, a Jihad Islâmica também, Um grupo formado por terroristas, adeptos do Islã, Muito bem. Ora, esses grupos aqui terroristas, todos eles, são formados e foram formados, alguns que não existem mais hoje, foram formados e são formados por pessoas que acreditam em Deus, viu aí? E não por ateus. Ou seja, não há um ateu aqui, não há nesses grupos terroristas. O que há sim, aqui, apenas pessoas que acreditam em Deus. Viu aí? Como os ateus não são aquilo que o Datena afirma, dizendo que o ateu não tem limite, que o ateu pratica maldades, fuzila jovens, e tal. Viu aí a mentira? Viu a falsidade dessa frase do Datena? Pois bem, ora, grupos terroristas, aqui está, Al-Qaeda,
são pessoas, os seus membros são pessoas que acreditam em Deus, no Deus Alá. Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan foi uma organização terrorista norte-americana, nascida nos Estados Unidos da América do Norte. Esses assassinos, eles pegavam pessoas negras e matavam, torturavam e queimavam essas pessoas ainda vivas, e principalmente negros, e pegavam pessoas negras, pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas ateias, ateus, e pegavam também cristãos católicos. Pois bem, os membros da Ku Klux Klan, eles eram ateus? Jamais, não eram ateus. Os membros da Ku Klux Klan eram cristãos protestantes. Cristãos protestantes. Viu aí como os ateus não são tão maus assim, como diz o Datena? Vamos para cá. O IRA, Exército Republicano Irlandês, lá na Irlanda do Norte. O IRA, um grupo terrorista que praticou inúmeros atentados à bomba, matando centenas e centenas de pessoas. Pois bem, ora, os membros do IRA eram ateus? Não, meu amigo, não havia um ateu aqui. Os membros do Exército Republicano Irlandês, o IRA, os membros eram cristãos católicos. Viu aí? OLP, Organização para a Libertação da Palestina, outro grupo terrorista. Formado por ateus? Não, não havia um ateu aqui sequer. Apenas pessoas que acreditavam em Deus. Não é isso? Pessoas adeptas do islamismo. Muito bem. O Hamas, outro grupo terrorista, formado por quem? Por ateus? Não. Não havia um ateu sequer no Hamas. E não há um ateu sequer no Hamas. O Hamas é mais um grupo de resistência islâmica. Ou seja, composto por pessoas que acreditam em Deus. Viu aí? No Deus Alá. Jihad Islâmica, outro grupo de resistência islâmica. Ou seja, composto por pessoas que acreditam em Deus, no Deus Alá. E não composto por ateus. Dou aqui, veja, eu apresento aqui exemplos claros, provas científicas, comprovando que os ateus não são os responsáveis pela violência que existe no mundo todo. Não são, nem no Brasil, não são. Na verdade, quem está matando, quem está roubando, quem está praticando estelionatos, quem está praticando estupros e etc., são pessoas que acreditam em Deus e não os ateus. Porque aqui a ciência comprova de uma forma bem clara. A ciência, de um lado, comprovando, e do outro, a história das religiões. Não é isso? Pois bem, então a frase aqui do José Saramago é uma frase corretíssima, porque, de acordo com a ciência e com a história, ele afirmou que o mundo seria mais pacífico se todos fôssemos ateus. E é uma verdade, já que o número de ateus é pequeno e que a quase totalidade do planeta Terra é constituída por pessoas que acreditam em Deus e que nem por isso deixa de ser violenta, então, se fosse o contrário, se a quase totalidade do povo da Terra, do planeta Terra, fosse ateia, a quase totalidade, com certeza nós teríamos outro mundo, um mundo mais pacífico, um mundo mais amoroso, um mundo mais tranquilo, um mundo mais solidário, né? Se todos fossem ateus. Porque o mundo hoje é violentíssimo e, em sua quase totalidade, ele é um mundo constituído por pessoas que acreditam em Deus. Portanto, aí, duas frases. Uma verdadeira, a frase do ateu José Saramago.
escritor português, já falecido. E de outro lado, a frase pronunciada pelo Datena, uma frase ridícula, falsa, que não tem apoio em nenhuma estatística, nem na história, e nem na história do homem, e nem na história das religiões. Portanto, aí mais um vídeo mostrando a verdade, que se o mundo hoje é violento, é bárbaro, sem amor, sem solidariedade, a culpa não é, obviamente, dos ateus, mas das pessoas que acreditam em Deus, das pessoas que acreditam em deuses. Aí está a verdade, comprovada pela ciência e pela história das religiões. Muito obrigado.